Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Feliz 2025. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória sobre trilhos há quase 21 anos. Eu sei que este vídeo vem com uma semana de atraso, mas se você acompanha o canal, já sabe que eu fiquei doente no final de 2024 e como já tinha viagens marcadas para produzir material para você, não consegui fazer o vídeo e postar no dia 5, como deveria ter sido. Por isso o vídeo sai hoje, dia 12 de janeiro. Aliás, se você ainda não faz parte do canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e ao final do vídeo, claro, deixe sua curtida se gostar e o seu comentário. O nosso primeiro assunto é de perspectivas para este ano, perspectivas para 2025. E eu começo com perspectivas não muito boas. Eu quero conversar com você sobre o desastre das políticas públicas municipais ligadas à preservação de espaços ferroviários. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo, nós temos muitos exemplos de como não preservar a memória das companhias ferroviárias, seja por estações, seja pela não realização de escuta, de gravações da história das pessoas que trabalharam na ferrovia, seja por deixar espaços abandonados a toda sorte de vandalismo e até a destruição. Eu vou mostrar para você alguns exemplos e nós seguimos conversando. Vamos lá? Começamos com Jundiaí, que já foi o berço da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e hoje mais parece o túmulo da ferrovia. Eu explico. A Companhia Paulista de Estradas de Ferro foi fundada nesta cidade, que fica a cerca de 60 quilômetros aqui de São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1868, quase 157 anos atrás, pelo Baronato do Café. O primeiro trem, ou os primeiros trens, circularam em testes no mês de março de 1872 e a viagem oficial de Jundiaí a Campinas aconteceu no dia 11 de agosto daquele mesmo ano. Em franca expansão, a Paulista construiu grandes complexos de oficina, o maior deles sem dúvida em Jundiaí, que se tornou, com o passar do tempo, com a construção de outras oficinas, a oficina exclusivamente de locomotivas. Quando eu falo em grande complexo, atenha-se a essa informação. Eu estou falando de uma área com mais de 1 quilômetro de extensão, um pátio com mais de 10 linhas e toda a administração, toda a parte cerebral da Paulista ficava ali, não só as oficinas de locomotivas. Este grande espaço se torna ocioso com a desativação da FEPASA, que já não usava todas as salas, todas as partes, e com o fim das oficinas e depois da concessão, abandona o local. Então o local fica ermo até que a Prefeitura de Jundiaí o assuma. Funcionava e funciona ali ainda o Museu Ferroviário, esse desde a época da FEPASA, museu que passou por uma reforma cosmética ali por 2018, 17, 18, ficou bonitinho para quem era de fora, mas para quem é de dentro, ou seja, para quem sabe o que tinha ali, vai descobrir que, este museu está muito menor do que já foi. Ele tinha 2 pavimentos, funciona só o primeiro, com muito menos material, e sabe-se por registro que muitas peças deste museu foram furtadas e outras tantas sumiram. 2. Além da questão do museu, a biblioteca que havia ali, biblioteca com arquivos originais da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, simplesmente desapareceu, ninguém sabe, ninguém viu. Dizem que esse material foi trazido aqui para São Paulo e que voltaria para Jundiaí, mas essa conversa se perdeu no tempo. Tomara que tenha sido preservado. Além disso, a última gestão, quando eu digo última, uma gestão nova tomou posse agora no dia 1º de janeiro de 25. A última gestão moveu vários materiais ferroviários do pátio sem nenhum critério e sem nenhum cuidado. No pátio principal, a V86375 e um guindaste a vapor raríssimo, um chaleirinha, foram empurrados para o fundo do pátio, lá para o final dele, empurrados a trator, então eles já estavam em um estado precário e ficaram piores. O chaleirinha está com metade do último truque praticamente enterrada. A V86389, a U207818, a LIO 7763, a LIO 7769, a GP9 7013 e 7014 foram empurradas para o início do complexo, mas não estão à vista
dos passantes. Você consegue alcançar essa locomotiva só se você fotografar com drone, essas locomotivas. E não tem uma destinação certa. Ficou no pátio só a Baratinha 502, toda deformada, com várias partes metálicas retorcidas, porque, como eu disse, foi movida a trator sem nenhum cuidado. E dentro dos galpões das oficinas existem algumas baratinhas, algumas baratonas, algumas destas destinadas à preservação em outras cidades, algumas com destino incerto, e vandecas, mas vandecas uma já desapareceu, foi massaricada como, aspas, bem inservível. E existe uma russa, a 6452, que embora não esteja sobre os truques originais, está sobre truques falsos de vagão de carga, é a única russa preservada num espaço totalmente fechado. Existe a 6455 na Gare de Bauru, mas ela ficou algum tempo ao relento em triagem e hoje aguarda restauro e preservação, mas a Gare de Bauru está interditada. Voltando a 6452, é a única então num espaço totalmente fechado que não se permite ver. E este é o detalhe, a prefeitura não permite que você legalmente veja e fotografe esse material, mas também não diz o que está fazendo com ele. A política de respostas das últimas gestões da prefeitura de Jundiaí foi zero. Quando criticada, se limitava a dizer que os preservacionistas, preocupados, estudiosos e memorialistas estavam mentindo, então eu e tantos outros fomos chamados de mentirosos na cara dura. Porém, quando as pessoas que tinham autoridade sobre o lugar eram confrontadas, a resposta era simplesmente nula, não se dizia o que estavam fazendo. A mesma coisa acontece com a estaçãozinha, a Jundiaí Paulista, destruída por um incêndio em 2018 e com uma restauração prometida e nunca concretizada. Esperamos que algo se faça em Jundiaí, porque do jeito que vai, a parte ferroviária vai simplesmente desaparecer e o espaço vai virar qualquer outra coisa que não aquilo que foi da sua origem, como já está virando, aliás, porque tem várias outras manifestações ali que absolutamente nada tem a ver com ferrovia. Inclusive o nome mudado para Expressa, quando deveria, na minha modestíssima opinião, preservar o nome original, Complexo Ferroviário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, /FEPASA se quiserem, mas originalmente é da Paulista mesmo. Vamos ao nosso segundo caso, andando mais um pouquinho na linha da Paulista e chegando a Campinas. Campinas é um caso que se divide em dois. Por quê? Porque existe a área da Gare principal, a área da estação construída pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e existe o pátio com várias edificações que outrora serviram à ferrovia. Eu não estou incluindo aqui a oficina da Mogiana, o prédio que foi da Mogiana, porque este já está salvo para preservação, assim como, aliás, a Gare principal. O problema é em todo este enorme pátio que hoje não serve mais à ferrovia. Então vamos lá. A estação principal, a Gare da Companhia Paulista, por onde também circularam, obviamente, os trens da Mogiana que partiam para o Triângulo Mineiro, sentido Araguari, e que, com o trem Bandeirante, criado nos anos 1960, chegou a servir Brasília. Esse trem partia de uma das gavetas de uma das plataformas fechadas da estação, e a Paulista circulava, de São Paulo, Campinas, em direção ao interior. Essa estação principal, hoje, é a Estação Cultura de Campinas, e a prefeitura garante a salvaguarda. Porém, a estação, apesar de salvaguardada pela prefeitura, necessita sim de um restauro estético. Ela necessita de uma repintura interna, as paredes estão sujas, você vê que há mofo em algumas partes, os banheiros não estão tão bem conservados assim. Acontecem eventos lá, feiras, o encontro de ferromodelismo, mas a prefeitura de Campinas deveria dar maior importância e atenção a este espaço tão importante. Bom, pelo menos ela funciona, é destinada à cultura. Agora, a parte dos... além da estação, antes que eu me esqueça, a cabine de chaves número 2 é sede da Associação de Ferromodelismo de Campinas. Eu mando um abraço aqui ao meu amigo Foster Moss, que dirige de maneira muito competente essa associação. Então, esta cabine está preservada e em uso contínuo. À frente dela está um carro Bud 500, originalmente de bitola métrica. Ele está vazio, teve apenas os vidros recolocados, mas serve de visitação estática. E na Gare estão, digamos aí, garageados, parados, alguns vagões antigos, mas não foram restaurados não, eles estão só encostados ali mesmo. A questão é que havia vários galpões para manutenção, armazenamento de vagões e carros, e o famoso galpão das locomotivas elétricas.
Estes galpões estão a perigo, porque a prefeitura fez um acordo com o DENIT e conseguiu para ela todo este espaço. Ela já usava, mas agora pertence à prefeitura. E a prefeitura de Campinas não está muito interessada em manter ali os antigos galpões da ferrovia. Ela quer, na verdade, colocar tudo isso abaixo e transformar em uma área popular. Não foi claro, ou não é claro exatamente o que vai ser, porque já houve vários comentários, já se falou em shopping, já se falou em casas populares, em parque, na junção de parque mais apartamentos populares, mas enfim, ninguém da prefeitura está falando em preservar a área ferroviária, destinar aqueles galpões para espaço cultural, espaço de shows, oficinas, cursos, até escolas, é uma estrutura bem grande. Ninguém comentou isso, eles querem é botar abaixo e fazer outra coisa. E aí você sabe, quando se coloca abaixo uma estrutura ferroviária, se coloca abaixo a história também. Se não for colocado abaixo, bom, o que pode acontecer? O que pode acontecer seja talvez o que já aconteceu em outra cidade, que é Rio Claro, em que a gente vai ver que um enorme espaço ferroviário virou pó. Crying like a fire in the sun. No dia 21 de agosto de 2018, uma terça-feira, a maior parte da área do que foram as grandes oficinas de vagões e carros de passageiros de Rio Claro viraram cinza. Um incêndio simplesmente destruiu todo o espaço. Para entender como chegamos a esse incêndio, precisamos voltar também à época da desativação da FEPASA. A Paulista mantinha duas grandes oficinas, a de locomotivas, em Jundiaí, a de vagões e carros, em Rio Claro. A operadora nova da linha Ferroban, que depois virou LL e depois Rumo, ela não se interessou por toda a área das oficinas. Ela ficou com uma pequena parte, estou aí mensurando entre 25% e 33%, entre um quarto e um terço da área, eu não tenho essa metragem exata, e o resto da área ficou abandonado. Então, a Rumo, a LL, usa uma parte ali como oficina para os seus vagões de carga, mas grande parte, ou a mais extensa parte do terreno, ficou deixada ao léu. O detalhe é que ali, nesta parte deixada ao léu, havia raridades, como, por exemplo, carros de 3 eixos da American Car and Foundry, fabricados no final dos anos 20 para Paulista, alguns carros Gilda, carros Chumbinho, carros dormitório produzidos pela Paulista, inclusive um muito interessante que tinha 2 patamares de camas, porque eram literalmente leitos-cama, você entrava já deitado. Você tinha ali o VLT de Campinas, alguns carros de passageiros únicos, Pullman, Standard remanescentes, classe Pullman. Então você tinha um hall, digamos quase uma coleção histórica de carros de passageiros. Porém, mais uma vez, voltamos à especulação imobiliária. Várias imobiliárias, e a Prefeitura de Rio Claro, claro, tinha interesse nisso, Rio Claro, claro, ficou legal, tinha interesse em ter a área na mão justamente para vender, negociar com essas imobiliárias que queriam construir complexos de edifícios ali, já que é uma área no centro da cidade, com fácil acesso a tudo, fácil acesso a transporte coletivo inclusive e bastante valorizada. Detalhe é que o material rodante pertencia ao DENIT e as oficinas à SPU, a Secretaria de Patrimônio da União /DENIT, né? Na época estávamos ali na transição. E a Prefeitura de Rio Claro não conseguia acordo. A Rumo falou que não queria, a Prefeitura não conseguia acordo, e eu lembro em julho de 2018, conversando com colegas da área, né, com amigos da ferrovia, alguém comentou, já isso vai pegar fogo. E não deu outra. Dia 21 de agosto, quando essa discussão estava no auge e quando a Prefeitura defendia que essa área deveria ser esvaziada, um incêndio simplesmente varreu as oficinas da antiga Companhia Paulista. Curiosamente, não o lado da Rumo. O lado da Rumo ficou intacto, ficou bonitinho, mas o lado ex-FEPASA foi totalmente destruído. Para não dizer que não sobrou nada, acho que sobraram 2 carros de aço inox Bud 500 lá. Mas as raridades, VLT de Campinas, carro Gilda, carro Chumbinho, carro ACF, carros dormitório, carro classe Pullman, adeus, tudo destruído pelo fogo, sem nenhuma chance de recuperação. Memória, como vocês veem, indo ladeira abaixo. Agora imaginem se a Prefeitura tomar conta de toda a área, que maravilha, que lindo que vai ser para a ferrovia e para essa história na cidade de Rio Claro. Diante desses 3 exemplos em que a Prefeitura
não ajudou muito, a gente se pergunta, e aí? O que podemos esperar? Para responder a esta pergunta, o que podemos esperar, eu leio para você um trecho de uma reportagem da revista Ferroviária, de maio do ano de 2024, que mostra o que parece ser uma tendência daqui por diante, a cessão de antigos trechos desativados para as prefeituras. O Ministério dos Transportes realizou nesta quinta-feira, 2 de maio de 2024, a cerimônia de assinatura do termo de cessão de trecho ferroviário para a Prefeitura de Araraquara, em São Paulo. A concessionária da extensão de 1,2 km que cruza o centro do município paulista era a Rumo. A companhia mantém a operação do Arco Ferroviário de Araraquara. Arco ferroviário é a mesma coisa que contorno ferroviário ou anel ferroviário. Eu falei sobre isso em um vídeo anterior, vou deixar aqui o link para você, se você não viu, veja para entender melhor como isso funciona. Essa foi a primeira operação de devolução de um trecho ferroviário para o município desde a aprovação da Lei das Ferrovias em 2021. O trecho da ferrovia cedida pela Rumo não tinha mais vocação econômica e a devolução permitirá que o município administre a área segundo as necessidades da população local. E aí acrescento eu, é aqui que mora o perigo. Se nós relermos as últimas 3 linhas, nós vamos entender o seguinte: o trecho é cedido, é devolvido, é dado à prefeitura, já que não é mais economicamente viável a ferrovia, ou seja, é um trecho sem circulação, e o município pode administrar a área, só que administrar a área segundo as suas próprias necessidades, o que significa que ele pode não respeitar a vocação ferroviária. Ele pode simplesmente destruir tudo que existe ali, passar por cima de estações, casas de turma, veículos ferroviários, locomotivas, vagões e carros abandonados em pátio e, sei lá, construir casa, construir shopping, construir piscinão, que a ideia de Araraquara era até construir um piscinão, não sei com a nova gestão como vai ficar, mas simplesmente catapultar, não tem outro termo, extirpar, chutar, dar um pé na bunda do que era da ferrovia. Portanto, o que esperar, eu diria que não é muito bom se a coisa se mantiver desse jeito. Se essa tendência se mantiver, nós veremos cada vez mais uma destruição em massa do patrimônio ferroviário. Seria interessante que a prefeitura pudesse administrar locais sem viabilidade econômica, leia-se abandonados? Sim, seria. Mas pontuo que, mais do que interessante, seria obrigatório haver um termo de compromisso de que pelo menos a maioria das edificações históricas, as mais importantes, e certos materiais ferroviários ali catalogados, fossem restaurados pela prefeitura. Então, vamos imaginar o exemplo de Campinas. A prefeitura pode retirar as linhas? Pode, não vai mais passar trem ali, mas ela não poderia simplesmente colocar os galpões abaixo. Ela poderia fazer outras construções, acrescentar coisas, mas a parte histórica não ir para o chão. Mesma coisa em Araraquara. A prefeitura não pode simplesmente pegar as locomotivas que estão lá, tem 2 GP9, tem um carro Middleton, tem uma V8, ela não pode simplesmente maçaricar tudo isso, deixa só a estação, bota a vila ferroviária abaixo e aí vamos fazer piscinão, eba. Ou seja, essa história de faça o que quiser vai virar um salve-se quem puder. Portanto, você que ama a ferrovia assim como eu, deve ficar de olho na sua cidade. Se a prefeitura tomar para si o espaço ferroviário, junte as pessoas pela causa e cobre e exija que esse espaço seja preservado. A pressão popular às administrações municipais é o único meio de garantir a continuidade da vocação ferroviária do local, já que as prefeituras, caso recebam a cessão, em tese estão desobrigadas a manter tudo isso. E se as pessoas da cidade não zelarem pela própria memória, acredite, não é a administração que zelará. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Voltamos no próximo domingo e com muitas novidades neste ano de 2024, que ao longo dos nossos encontros subsequentes eu vou contando para você. Até lá, um abraço e uma excelente semana.